Este episódio do Expresso é um patrocínio de C6 Tech Invest. Seja você mesmo seu próprio assessor de investimentos. Você está sentindo um peso no bolso? A inflação de outubro é a maior para o mês desde 2002. O aumento de preços pesa cada vez mais na cesta básica. Nesta semana, o IBGE divulgou a inflação de outubro, que ficou em 1,25%. Essa é a maior variação para o mês desde 2002. O principal vilão desta vez foi o transporte, com alta nos preços dos combustíveis, das passagens aéreas e até nas corridas de carros por aplicativo. Já a inflação acumulada dos últimos 12 meses ultrapassa os 10%. E a questão que fica é: por que os preços não param de subir? O que pode ser feito para frear a inflação? E quais são as perspectivas para o futuro? Quem me ajuda a responder essas questões é o André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Eu sou a Diana Ribeiro e esse é o Expresso 6 Minutos. André, o Brasil tem enfrentado problemas com a inflação desde o ano passado. Por que os preços não param de subir? A pandemia de coronavírus é a única culpada ou existem outros fatores que contribuem para essa escalada da inflação? Nos últimos 2 anos, a inflação realmente vem desafiando, né? Ano passado, 2020, foi o ano dos alimentos, né? Eles subiram mais, foram os vilões da inflação. A inflação média do ano passado foi pouco acima de 4,5% e os alimentos subiram quase 18%. As outras coisas não subiram porque com o lockdown muita coisa estava fechada, não podia funcionar. Bares, restaurantes, cinemas, teatros, shows, clubes, pouca gente viajava, comprava passagem aérea, se hospedava em hotéis que muitos estavam fechados. Então a inflação de 2020 ficou muito concentrada em comida porque todos em lockdown, a prioridade era reforçar a despensa, né? Café da manhã, almoço e jantar feito com a família em casa resultou numa pressão de demanda. Mas em 2020 os alimentos não subiram só por isso, só por demanda, eles subiram também porque tivemos problemas de safra, principalmente de arroz e feijão, tivemos aumentos muito fortes das exportações, principalmente de carnes para a China. A nossa exportação aumentou muito, desabasteceu o mercado brasileiro e aumentou o preço aqui dentro. As desvalorizações cambiais também favoreceram o aumento de commodities dolarizadas, como milho, soja, trigo. E esses grãos são usados para trato animal, né? Então a carne de frango subiu, a carne suína subiu, o óleo de soja disparou de preço. Então nós tivemos em 2020 a tempestade perfeita em alimentos, né? Vários motivos para justificar aquela carestia toda. Em 2021 a inflação ficou mais democrática, né? Com a abertura, com a volta a normalização dos serviços e tal, a inflação se espalhou muito mais. Mas o fôlego para ela se espalhar veio com a piora das contas públicas, né? O governo é igual uma família, tem um orçamento, e não respeitar esse orçamento cria uma onda de incerteza doméstica que favorece a desvalorização cambial, e havendo desvalorização cambial, tudo que a gente importa vem mais caro para a gente e traz inflação. A gente importa, por exemplo, gasolina e está aí uma das razões para que a gasolina esteja subindo tanto de preço, né? Tivemos a crise hídrica, né, com um problema grave. A crise hídrica, ela não só afetou algumas culturas, né, como milho, cana-de-açúcar e café, como ela também prejudicou a pecuária, né, danificando as pastagens e exigindo que o pecuarista comprasse rações à base de soja e milho para tratar do gado. Então isso encareceu a carne, encareceu o leite, encareceu os derivados da cana, né, o açúcar cristal, refinado, o etanol na bomba, e encareceu a gasolina, porque a nossa gasolina C, ela tem álcool anidro, 27% de álcool anidro. Então até a quebra da cana ajudou a encarecer a gasolina. Tivemos também uma nova onda de desvalorizações cambiais por conta da crise fiscal, que resultou em mais aumento de combustíveis, e a crise hídrica também aumentou o preço da energia, né? Sem as hidrelétricas, as termoelétricas tiveram que ser acionadas e estamos na bandeira de escassez, uma energia 30% mais cara nos últimos 12 meses. E a energia e os combustíveis fósseis, gasolina e diesel, são responsáveis pela produção da indústria e pela prestação de serviços, porque a indústria precisa de energia para mover suas máquinas. Com a intenção de conter a inflação, o Banco Central tem elevado a Selic, que começou o ano em 2% e agora está em 7,75%.
Mas pelos dados divulgados nesta semana, a gente nota que a medida não está fazendo efeito. E eu te pergunto, por que a política monetária não está funcionando? E o que pode ser feito para frear o aumento dos preços? Não é uma inflação de demanda, né? É uma inflação de custos. A gente comentou aí, a energia e os combustíveis subindo são custos, né, para prestação de serviços e para atividade industrial. Então, a política monetária ela tem um pouco mais de dificuldade de conter o avanço de preços nesse cenário, com essa característica de inflação. Mas ele é o melhor remédio que a gente tem. E para esse remédio fazer efeito agora, dado que a inflação está mais alta e persistente, a taxa de juros tem que ser mais alta. Mas todo remédio tem um efeito colateral, né? E o efeito colateral do juro muito alto é exatamente baixo crescimento econômico, que é o que se prevê para o ano que vem. E isso é ruim, porque se a gente tem um baixo crescimento econômico, significa que a gente não gerou emprego e renda para a população que precisa. Então, é um triste dilema. A gente não pode deixar a inflação subir sem controle, a gente tem que fazer essa inflação ficar próxima da meta, que no ano que vem é menor ainda, é 3,5%, e ao mesmo tempo a gente tem que gerar emprego e renda. Mas esse remédio é amargo e ele prejudica a atividade econômica. Como é que a gente faria para isso não acontecer? A política fiscal deveria ser muito mais austera, muito mais rígida. A rigidez na política fiscal é o governo não gastar mais do que ele arrecada, não furar o teto de gastos, nem inventar essa ideia de usar os precatórios para isso. É ter no papel o compromisso de reduzir o déficit público, mas atuando onde ele deve atuar, com mais transparência e tudo mais. Se isso acontece, o país ganha credibilidade frente aos agentes econômicos, né? Nacionais e internacionais. E isso faz com que, com a taxa de juros mais alta, países queiram investir no Brasil, exatamente para se valerem dessa juros mais alto. Mas isso é bom, porque ao entrar em dólares aqui no Brasil, a oferta de dólares aumenta e a nossa moeda, o real, se valoriza, porque agora tem dólar abundante no mercado. Mas isso só acontece num cenário de menor incerteza, que é o que o governo não fez o favor de plantar. E é aí que a política fiscal ajudaria a política monetária a conter a inflação. A política fiscal sendo mais austera, responsável com os gastos públicos, melhora a imagem do país no exterior, atrai investimentos, valoriza a nossa moeda e essa valorização do real não geraria tanta inflação, fazendo com que o trabalho da política monetária pudesse ser mais brando, não prejudicando o crescimento do ano que vem. André, e qual a perspectiva para o futuro? No ano que vem, a gente deve ter uma inflação mais controlada? Dado que o receituário certo, né, de usar uma política fiscal responsável não está sendo utilizado, o futuro ainda é um pouco incerto. É provável que a inflação continue persistindo, pelo menos até abril do ano que vem. A chance é que em maio de 2022, quem sabe, a gente pode ter uma bandeira tarifária menos onerosa. Não essa bandeira de escassez, é o que pelo menos anuncia a agência reguladora. No site da ANEEL está dito que essa bandeira mais cara de escassez é válida até abril de 2022. Se em maio a gente tiver uma bandeira mais barata, a conta de energia já fica mais barata. E da mesma forma que a energia hoje está influenciando a indústria e os serviços a subirem seus preços, amanhã, ela sendo mais barata, ela pode também fazer com que alguns preços recuem. Então, esse é o melhor que a gente pode esperar para 2022. Agora, a gente precisa também da política fiscal, que o governo mostre um pouco mais de responsabilidade com suas despesas, na expectativa da gente recuperar um pouco da credibilidade perdida e facilitar o trabalho da política monetária. As duas têm que andar de mãos dadas. Só nas costas do Banco Central não vai dar e a gente pode ter uma persistência inflacionária maior no ano que vem, fazendo a inflação fugir da meta, né? Aliás, as nossas previsões já mostram que a inflação do ano que vem não vai para a meta, vai ficar em 5%, mas ainda é dentro daquele intervalo de tolerância da meta, que é de 1,5 ponto para cima. Entendendo que a meta do ano que vem é 3,5, 1,5 ponto para cima, a gente chegaria a 5, que é onde a nossa previsão está. Mas isso, enfim, pode piorar, a gente não sabe. Tem muitos fatores aí acontecendo. Tem uma quarta onda de Covid crescendo em alguns países, muitas nações estão tirando o estímulo de suas economias, né? Exatamente porque o mundo já está aquecendo. Esse aquecimento do mundo gera aumento de preços de petróleo. Havendo esse aumento de preço de petróleo, isso pode afetar de novo a nossa economia, forçando a Petrobras a aumentar novamente o diesel e a gasolina. E esse risco existe. E aí a gente cria uma persistência inflacionária maior ainda. Mas vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Então vamos lá, eu vou dar uma recapitulada nos pontos mais importantes que falamos no episódio de hoje. O Brasil tem enfrentado uma alta inflacionária desde o ano passado.
Em 2020, o encarecimento ficou mais concentrado nos alimentos. Já em 2021, houve um espalhamento no aumento dos preços, e itens como a conta de luz e a gasolina pesaram mais no bolso. A inflação tem um efeito dominó. Se a conta de luz aumenta, isso também encarece a produção industrial e os serviços. E é por isso que sentimos que tudo está tão caro. E o futuro? Bom, ele é bem incerto. A expectativa dos economistas é que no ano que vem a inflação seja menor do que a que estamos vivendo hoje, mas muitos fatores podem mexer com a economia até lá. Esse foi o Expresso 6 Minutos, podcast com conteúdo quente e rápido para não deixar ninguém desinformado. Todos os episódios estão disponíveis nos principais tocadores de áudio. Quer acompanhar notícias sobre economia e finanças de um jeito rápido e divertido? O 6 Minutos está no TikTok, com vídeos todos os dias. Eu sou a Diana Ribeiro, a apresentação, roteiro e produção são meus e a edição de som é do Rafael Paparella. Este episódio usou áudios do Jornal Nacional. Nos encontramos na semana que vem. Até lá! Já imaginou você mesmo investir no seu dinheiro sem precisar falar com ninguém? O C6 Bank criou o C6 Tech Invest. Invista em ouro, ações nacionais e internacionais e títulos do Tesouro Americano, mesmo sem ter experiência em investimento. C6 Tech Invest é uma plataforma de investimentos que te ajuda a montar uma carteira personalizada de acordo com seus objetivos. Seja você mesmo o seu assessor.